Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Amaral e esta é a disciplina de Contabilidade Gerencial do curso de Gestão Comercial EAD. Bom, agora irei fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher morena, estou usando óculos, cabelos na altura dos ombros, estou usando uma camisa branca, uma calça preta. Estou aqui no estúdio de gravação do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo tem uma parede branca com os dizeres EAD mudando realidades, na cor verde. Bom, agora vamos dar início à nossa web aula 2, que é sobre o quê? Formação de preço de venda com base no markup. Vamos lá para o nosso slide. Então, por que formar o preço de venda com base nos custos incorridos? Então, por que a gente faz isso, né? Se quem define o preço é o mercado, o cliente, são as experiências vividas pelo cliente que definem o valor do produto. Mas é interessante a gente fazer essa formação do preço de venda. Bora lá! Por que formar o preço de venda? Primeiro, para identificar o preço real e o preço ideal, possibilitando o quê? Uma margem de lucro, saber os descontos, qual o desconto que eu posso dar, quais são as condições de pagamento possível, identificar o preço mínimo, qual o menor preço do meu produto. Bom, para que a gente consiga formar o preço de venda com markup, a gente precisa coletar e organizar algumas informações. Primeiro é o custo de produção do meu produto. Então, do meu pão francês, quais são os custos? Custo por unidade para eu produzir uma unidade de pão francês. Então, quanto de farinha? Quantas gramas? Por exemplo, X gramas de farinha, isso me custa quanto? Quanto da mão de obra do padeiro? Então, eu preciso ter tudo isso mapeado e organizado. Então, o custo de produção. Depois disso, eu preciso analisar o ramo de atividade e preciso identificar os meus impostos e taxas incidentes sobre vendas e identificar também o quê? As minhas despesas operacionais, que são aquelas despesas necessárias para eu vender o meu produto. E eu também preciso ter uma margem de lucratividade no negócio. Então, eu preciso mapear todas essas informações. Para isso, eu preciso do quê? Vocês precisam retomar aqueles conceitos lá da unidade 1, o que é custo primário, o que é custo indireto de fabricação, todas essas informações, utilizar uma daquelas classificações. No nosso caso aqui específico, a gente vai tratar especificamente da classificação dos custos variáveis e custos fixos, ok? Bom, como que a gente forma o preço de venda? Então, primeiro passo, identificar a capacidade máxima de venda de cada produto. Então, quanto que eu consigo vender mensalmente de cada produto da minha panificação? Segundo, identificar os custos fixos. O que são os custos fixos? Então, retomando o conceito lá da aula 1, são todos aqueles gastos necessários para a produção dos meus produtos, no caso uma padaria, que independente da quantidade de pão que eu produzir, serão fixos, não irão mudar o valor, certo? Definir o critério de rateio dos custos fixos e identificar o custo base por produto ou unidade. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que seria esse custo base. Identificar as despesas operacionais, tá? Que são aqueles gastos para eu vender o meu produto. Identificar o percentual de impostos incidentes sobre o preço de venda. Identificar a margem de lucro
e depois incluir as informações na equação algébrica e calcular o preço por unidade. Bom, aí a gente tem uma fórmula, né? Essa fórmula é para a gente calcular o preço. Então, como que foi montada essa equação algébrica? Então, 100 dividido, aí abre parênteses, 100 menos soma de percentuais. Essa soma de percentuais corresponde a quais informações? Despesas operacionais em percentual, impostos incidentes sobre vendas em percentual e o lucro em percentual. Aí eu tenho o custo base por unidade, certo? Esse custo base pode incluir todos os meus custos, né? O custo pleno, por exemplo, o custo da material direto e material indireto, tá? Os custos indiretos de fabricação e mão de obra, ou eu posso juntar também só os meus custos variáveis, certo? Depende da metodologia. Nós vamos estudar uma delas aqui. Bora lá. E o que é markup? É um multiplicador aplicado sobre o custo base que permite obter o preço final desejado, certo? Então, um exemplo, se eu não estou trabalhando numa panificadora, mas é um comércio, eu compro roupas e comercializo. Como que eu calculo o markup? Então, vou pegar o custo da minha camiseta mais o frete e vou usar aquela fórmula que eu apresentei e identificar os meus percentuais, percentual de despesa operacional, de impostos e minha margem de lucro. Como que eu faço o levantamento de quantos por cento representa as despesas operacionais? Então, eu pego as minhas despesas operacionais e analiso em relação às minhas vendas ali de 3 meses. Pego as despesas operacionais de 3 meses e faço essa análise para identificar a média, quanto é o meu percentual nessa média aí desses 3 meses de despesas operacionais para mim achar o percentual, certo? Os gastos devem ser expressos na forma de percentuais sobre o preço de venda, sobre as vendas ou sobre o preço de venda. Como identificar o custo base? Então, como eu falei para vocês, nós temos duas formas. O custeio por absorção. No custeio por absorção, a gente considera todos os custos, tanto os custos diretos, que são aqueles que eu consigo medir de cada produto, né, medir com facilidade, e os custos indiretos. Um exemplo de custo indireto numa padaria, por exemplo, que a gente vai ter material de limpeza. É um exemplo de um custo indireto, porque eu não consigo medir com facilidade como acontece, por exemplo, com a farinha de trigo, né, que é um custo direto. E o custeio variável, ele considera somente, lá para formar o custo base, só os custos diretos. Ele exclui os indiretos, tá? Agora nós temos, então a gente já tem o custo base, agora a gente já tem a soma de percentuais. Então a soma de percentuais que eu trouxe aqui no exemplo, que são as despesas operacionais, os impostos e o lucro, é 36,4, certo? Que compõe essa soma de percentuais de 36,4. São as despesas operacionais em percentual, os impostos mais o lucro. Então, que é o quê? Despesas operacionais deu um montante de 6,4%, impostos 15% e lucro 15%. Isso é o preço de venda desejado pelo empresário. As despesas operacionais, ele fez aquele cálculozinho lá dos 3 meses anteriores das despesas em relação à receita operacional bruta e chegou no percentual de 6,4%. Impostos, provavelmente, eles fizeram o cálculo lá com base nos impostos pagos. E o lucro é a margem que ele deseja. Bom, então aqui a gente já tem o custo base, que é 3,54,
e a gente vai incluir as informações. Então, 3,54 é o custo base, 36,4 é a soma de percentuais e a gente vai montar o preço. Então, o preço é igual, abre colchete, 100 dividido, abre parênteses, 100 menos 36,4, que é a soma de percentuais, vezes 3,54, que é o custo base. Então, lembrando aqui, como que a gente resolve isso primeiro? Resolve primeiro o que está entre parênteses, tá ok? Então, vai ficar 100 dividido por 63,6, ou 60 vezes 3,54. Agora, a gente resolve o colchetes, que vai dar o quê? 100 dividido por 63,60 vai dar 1,57, vezes o custo base, vai me dar um preço de venda desejado do meu produto de R$ 5,56. Bom, então esse é um exemplo de um produto da panificadora que está lá no AVA também, onde a gente formou o preço de venda. É claro, para a gente chegar no custo da matéria-prima, no custo da mão de obra por unidade, foram feitos cálculos. E esses cálculos estão todos demonstrados lá no AVA, que foi a partir de um artigo, de um estudo científico realizado por alunos que chegaram a essas informações, ok? Bom, finalizamos aqui o processo de formação de preço de venda com base no markup. Meu muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.